né, da iniciativa Trilha das Flores, né, como que começou, né, esse movimento ambiental, né, dentro de uma área de proteção ambiental, que é a Bacia do Cobre, né, compreende os parques São Bartolomeu, o Parque Pirajá e o terceiro parque da Lagoa da Paixão. Então, quando a gente fala Bacia do Cobre, são 3 áreas de preservação, né, que estão incluídas na APA. Bom, a Trilha das Flores, né, começou através de uma provocação, né, e a gente fazendo uma visita técnica na poligonal do Parque São Bartolomeu, a gente já tinha noção, né, que existe um problema gravíssimo de resíduos sólidos dentro do parque. E na primeira visita, foi na segunda visita, eu tive assim a noção, né, e pude ouvir um pouco a história, né, dos moradores em relação a um lixão, né, um lixão que já vinha lá do final da década acho que era do meio da década de 80, quando começou o lixão. E esse lixão se encontrava. Aí só não encontrou corpos, mas de resto, até lixão Caraca. hospitalar tinha esse lixão. E, de fato, era o maior lixão, assim, da área do subúrbio ferroviário, né? Porque todo mundo descartava seu material dentro do parque. E a gente começou a ouvir as pessoas, né, que estavam ali inseridas naquela dinâmica, né? E começou a entender, né, o porquê aquelas pessoas estavam ali, né? Porque tinha pessoas vivendo do lixão. E a gente começou a entender toda a dinâmica que estava sendo desenvolvida na região. E a Trilha das Flores surgiu num momento bem interessante que a gente começou a caminhar, sabe, pelo espaço e eu estava tirando algumas fotos, comecei a fazer o registro e daí a gente viu um paredão, esqueci o nome dela agora, peço até perdão, mas ela é uma parente do girassol. E a gente conversando, né, como fazer esse envolvimento da comunidade para resolver o problema, né? E aí que surgiu, né? Então, tipo, estamos caminhando com esse paredão de flores, trilheiras das flores, e aí como engajar as pessoas, né? Fazendo uma iniciativa para eliminar aquele lixão, né? Tirar as ideias do papel e colocar em prática. Então, daí a gente desenvolveu todo um levantamento de dados, pesquisas em relação à questão dos resíduos sólidos, como eliminar aquele lixão. E assim, a gente passou por todas as fases de um processo, né, de um projeto. E a gente conseguiu envolver a comunidade. Acho que você ficou sem áudio. Peraí. É a internet dele. É, fazendo a comunidade trazer as soluções. E, sabe, eu queria pegação junto com a comunidade, como também com alguns órgãos, né? Envolveu, por exemplo, a Condé, uma área da poligonal, né? Sob responsabilidade da Condé, e convidou a Embasa para pensar, né, em solucionar o problema, porque, gente, por incrível que pareça, o lixão ficava entre um posto de saúde e um posto de água da Embasa, que atendia a região. E a gente, sabe, mobilizou a Embasa logo de cara, falou, não, vamos resolver. Há muito tempo a gente estava querendo resolver isso, só que a gente não conseguia envolver a comunidade. Vocês conseguiram envolver a comunidade. E nesse envolvimento com a comunidade, a gente começou a chamar a atenção dos outros atores, né? Tanto da comunidade como ali do entorno do subúrbio ferroviário. E a gente até fala, né, que a gente colocou superintendente no meio do lixão, colocamos gestor, diretor, sabe? Que muitas vezes as pessoas evitariam esse local, mas a gente trabalhou com a pessoa, sabe? Tirou aquele cargo dela, olha, a gente não está conversando com o diretor, a gente está falando com o cidadão, uma pessoa. E você está Ô, lá. Glauber, será que você desligando a câmera não melhora seu áudio? Então, você pode fazer uma coisa pela comunidade. Então, isso foi uma... Agora Oi? melhorou. Melhorou, sem a câmera Oi. melhorou. Ah, tá bom. Vai estabilizar um pouco a internet.
Então, assim, a gente teve todo esse envolvimento, né? Envolver as instituições, a comunidade. E aí a gente começou a pensar, né? Como resolver de fato, né? Então, foi tudo muito simples, porque a gente fez toda uma construção, né? Em 2 finais de semana, estourar a cota de lixo da cidade de Salvador. No total, foram 75 caminhões de lixo, sabe, que foram retirados do espaço. A gente, né, de certa forma, obrigou algumas instituições, exemplo da Condé, a fazer a manutenção do espaço, a colocar o portão, ter um monitoramento do espaço. Infelizmente, eles só fizeram uma guarita em um espaço sociocultural, mas eles entenderam que não era viável, sabe, tornar um espaço em uma área cultural. E que a gente decidiu, né, que era importante fazer um impacto, que tirar o lixão ali não era somente o ponto central, mas trazer um impacto para a comunidade. Então a gente decidiu envolver, né, já que a Condé tipo bloqueou, né, a elaboração de um espaço sociocultural, a gente decidiu causar um impacto junto com a juventude, trabalhar o grafite. Então a gente percebeu assim, que tinha uma galera jovem que ama, sabe, grafitar, fazer uns desenhos muito bonitos. A gente foi identificando isso dentro da própria comunidade. A gente foi vendo os desenhos, tipo, e falou, ó, tem um arroba ali, vamos saber quem é. E envolveu, sabe, um grupo de jovens e fechamos uma ação bem legal com o Washington, com a equipe, e eles cederam o muro. Então a gente fez uma grafitagem, a gente fez uma ação bem legal que o André colaborou, foi com a paisagem do espaço, né? E a gente fez um jardim na entrada. A gente chamou a Limpub, sabe, imediatamente atendeu o nosso pedido, foi lá, sabe, além de tirar todo o lixo, montou toda uma estrutura, veio a equipe, junto da CECIS, montou o jardim, um projetozinho. E o mais interessante é que no dia foi Eu acho que não estabilizou, não. ver as pessoas da comunidade passando e aplaudindo, sabe? Agradecendo por estar eliminando o lixão que estava ali há mais de 20 anos. É, sabe? Glauber, a sua internet não tá colaborando muito, não. Mas eu posso falar essa parte do envolvimento com a comunidade, por quê? Porque os problemas estavam ali e as soluções vieram de quem estava ali. Por incrível que pareça, foram as pessoas mesmo que estavam envolvidas no lixão, morando ali próximo, que tinham as soluções de problemas, né? Digamos. Muitos vieram com olha, se tirar o container, não vão jogar mais aqui. Então, a gente exigiu que tirasse o container. Outro morador falou, olha, a gente consegue conversar com todos os mundos aqui das vielas, que tal horário vai passar a moto que vem buscar o lixo. Aí todo mundo se programa para poder passar a motocicleta da Limpurbe e não mais jogar o lixo nas suas calçadas ou nos rios, e assim foi feito. Então, assim, para a gente entender que o problema às vezes existe, mas as soluções estão ali próximo de todo mundo. Basta o quê? Dar voz. Essas pessoas eram invisíveis, existiam moradores dentro desse lixão, pessoas, seres humanos. Existiam animais sendo jogados e descartados desse lixão. Então, isso aí, o que significa? Significa que ninguém merece o lixo, muito menos animais, as pessoas que moram ali, e toda aquela na verdade, é a vivência, né? Ninguém merecia. Quem estava ali, a sociedade civil, os próprios órgãos que entenderam o seu papel, fizeram a sua parte, por incrível, cada um dependia do outro.
digamos, em Impurbe dependia que a Condé fechasse o portão, em Embasa dependia que a Impurbe tirasse o lixão para poder fazer uma limpeza, os jovens que estavam sendo descartados até como pessoas violentas fizeram uma paisagem poética maravilhosa da história do bairro. Então, não é bem assim, a gente não é só ver o lado ruim, às vezes, de um lugar inóspito, e sim ver as possibilidades de introduzir isso na sociedade de forma sadia, né? Como diria Dr. Kenhai, a cidade só adoece se a gente não fizer escolas, e sim fizer prisões, né? Não sei se foi ele que falou isso, mas eu fiquei com isso fixo, né? Se tiver mais prisões e menos escola, significa que a sociedade está doente. E ali era assim, como tinha muito mais lixo, subsociedade, nem sei o termo que era aquilo. Um resumo da ópera é isso, né? Então, a gente passa a palavra para o nosso palestrante de hoje, que é o Rafael. Você está com a mini bio dele aí, Luciana, para você poder falar mais ou menos a origem dele, né, do professor? Não, Glauber saiu? Oi, voltei Aí. aqui agora, gente. Eu tinha caído. Voltei. Foi eu cair, uma caidinha aqui, foi conexão. Só concluindo, né, como a professora Estela, né, colocou, né, a experiência, né, que tivemos lá em relação a todo o evento que a gente desenvolveu. Foi um grande desafio participar de toda a ação, mas foi gratificante, sabe, ver o resultado que a gente conseguiu, sabe, causar um impacto junto à comunidade. Então, assim, a gente vê, né, a importância de trabalhar, né, as questões sociais, tá? E conseguir ter um bom resultado. Então, assim, é muito nessa perspectiva, né, que a gente hoje traz o Rafael, que é doutor em psicologia e professor universitário com experiência no trabalho com cooperativas de catadores de materiais recicláveis. E ele já desenvolveu inúmeros trabalhos na área de gestão de grupos populares, estudo de viabilidade econômica, para aquisição de equipamentos, diagnóstico de cooperativas de catadores. Tem um trabalho bem legal na área de resíduos sólidos. Então, hoje, né, é legal a gente absorver um pouco da experiência, né? Um pouco não, muito dessa experiência que o Rafael tem. Isso é bem legal. E eu passo a palavra para você, Rafael, falar um pouco, né, todo o trabalho que você desenvolve na área de cooperativas. Valeu, Glauber. Valeu, Estela. Obrigado, Luciana. Todo mundo que está aqui. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu, de fato, tenho um percurso aí na área, né? E aí eu fiquei pensando muito como é que eu poderia contribuir com as discussões de vocês, né? Eu sou professor há muito tempo, atualmente sou professor da Unifax, ali do campus Paralela, e eu fiquei muito, no momento em que eu pensava, né, refletia as coisas que eu ia dizer para vocês, eu fiquei muito tentado, então eu falei, não, segura a onda, né, Rafa? Sai desse lugar de professor e eu queria, então, fazer a fala de um outro lugar hoje. Eu queria que a gente pudesse ir batendo um papo. E eu gostei muito dessa introdução que Glauber e Estela fizeram sobre o projeto, muita coisa em comum com a minha própria biografia. Então eu vou pedir licença e vou contar algumas histórias também, porque eu acho que isso pode ajudar vocês também a pensar algumas coisas e, enfim, talvez essa experiência consolidada de um período ilumine aí também as reflexões que vocês estejam fazendo, estejam propondo para os locais em que vocês, né, estão atuando e trabalhando. De qualquer forma, antes de começar essas histórias, eu acho que o que a gente está fazendo aqui hoje ele é extremamente importante. Eu sou muito favorável que a gente abra cada vez mais espaços de diálogo, de problematização, de conversa, de trocas,
para a questão ambiental. A questão ambiental não é só cooperativa, a questão ambiental não é só assoreamento de rios, a questão ambiental não é só, enfim, aquilo que a gente que é mais visível. Quando a gente fala em questão ambiental, a gente também está falando de precarização de trabalho, de racismo estrutural, de machismos que estão soltos aí pela sociedade. A gente tem que abordar tudo junto. Como é muita coisa, é um trabalho complexo. Então, eu sou a favor das parcerias, porque a gente estava batendo um papo um pouquinho antes de começar, a gente não consegue fazer muita coisa sozinho. A gente precisa de parceria, a gente precisa de uma rede. Então, eu faço votos de que essas conversas que vocês estão propondo agora, nesse fórum, se estendam e vocês façam mais, e a depender da minha agenda eu também posso compor com vocês. Eu acho que é fundamental a gente poder conversar com quem está afim, fomentar quem ainda não sabe muito do que a gente está falando e potencializar o que cada um e cada uma faz já no seu cotidiano, né? Então, parabéns pela iniciativa. Bom, eu queria contar algumas histórias, porque essas histórias que me trouxeram para cá hoje, né? Eu acho que são essas histórias que permitem que eu recebesse, inclusive, o convite para estar falando aqui com vocês, né? A primeira história que eu vou contar quando eu entrei para fazer psicologia, eu jamais imaginaria que eu fosse trabalhar em cooperativas. Nunca estava no meu horizonte, né? Na minha universidade, né, porque eu sou paulista, eu fiz o Unesp lá na cidade de Assis. Ainda que na minha faculdade, na minha universidade, tivessem professores que falavam sobre o tema, eu ainda assim achava que não era para mim. Eu estava buscando outras coisas, né? E como as coisas são interessantes, né? Eu estava buscando outras coisas, fui atrás dessas coisas, a maioria eu me decepcionei muito, e eu acabei voltando para outros lugares que estavam ali, meio que à disposição, mas que eu ainda não havia acionado por uma série de razões. Eu só fui trabalhar com cooperativa depois de formado. Eu já tinha feito a minha faculdade, eu decidi, na minha faculdade, me tornar professor universitário. Eu descobri que era isso que eu sabia fazer, que eu gostava de dar aula, que eu gostava de trocar informações, de estudar um texto e passar uma informação. E a área ambiental, enfim, estava lá e eu estava para o outro lado, né? Quando eu faço eu já tinha feito o meu mestrado, eu estava no meu doutorado. Eu sou um entusiasta da tecnologia. Eu gosto de aprender novas técnicas, aplicativos, programa. Eu sou esse cara que fica mandando link, falando de programa novo, de recurso novo. Eu sou essa pessoa. E eu sempre gostei muito disso, eu sempre fui muito curioso. Chegou uma época na minha vida que eu precisava de grana. Assim, eu não tinha dinheiro para nada. E aí eu precisava me estabelecer de alguma forma para continuar meu doutorado, porque eu não tinha mais bolsa, minha bolsa tinha acabado, o tempo de vigência dela, e eu precisava, enfim, me manter. E conforme eu aprendi a tecnologia, eu aprendi a fazer manutenções em computadores, formatações, instalar programas, tirar vírus, desmontar, limpar peça, e eu acabei fazendo isso nesse momento em que eu precisava de uma renda, uma fonte de renda, um bico, eu pegava da galera, fazia daqui, né? E eu cheguei a fazer bastante isso em alguns anos da minha vida. E essa experiência minha, que apareceu justamente pela falta de grana, ela me proporcionou ser convidado a trabalhar instalando um software dentro de uma cooperativa, que é o Catafácil, que é desenvolvida lá pela Baso, né, pelo Carlos Briguente, pela galera lá de BH. Pessoal, uma ONG que eu trabalhava, a Circos, lá na cidade de Assis, em São Paulo. O pessoal falou, a gente vai ter que instalar um software e a gente não sabe quem vai fazer isso. E você, que é o cara mais próximo de tecnologia, podia fazer isso. Eu falo, tá massa, né? Eu posso fazer sim, sem problemas. O que eu tenho que fazer? Aí eu participei de algumas formações, eu fui até a cidade de São Paulo, lá na sede, né, da ABPEC, que era quem estava contratando a nossa instituição, que é lá na Fiesp, né, na Paulista. Fui até a Fiesp, fiz uma série de reuniões e treinamentos, falei, ok, é isso que eu vou fazer. E comecei a ir para as cooperativas. E essa primeira história que eu conto para vocês, ela é para mim muito importante,
porque eu cheguei na cooperativa na condição de professor quase que de informática. Eu ia instalar um programa e eu ia ensinar as catadoras e os catadores a usar o programa. Pronto. Eu nunca tinha entrado numa cooperativa. Isso foi em 2013, mais ou menos. Nunca tinha entrado numa cooperativa. Quando eu entro na cooperativa, eu sou professor. A primeira coisa que eu fiz foi chamar todo mundo, fazer uma roda e falar, vamos conversar. Eu vim aqui, vou fazer isso, vim através desse contrato, dessa parceria, me chamo assim, tal, tá aqui meus contatos. Alguém tem alguma dúvida? Não. Aí eu falei, gente, então eu queria que vocês anotassem o meu endereço de e-mail e qualquer coisa, vocês me escrevam, porque eu não vou estar aqui todo dia. Eu vou vir uma vez por semana, faço a instalação e faço a formação com quem vocês indicarem. E aí o primeiro dado de realidade. Quando eu falei, tá aqui meu e-mail, qualquer coisa me escrevam, o pessoal levantou a mão e falou, o que é e-mail? Aí eu falei, bom, e-mail é um endereço eletrônico que você vai me mandar um e-mail e tal. A pessoa falou, a gente não tem isso. Aí eu falei, ok, tá aqui então o meu WhatsApp. O WhatsApp a gente tem. Então, beleza. Mas esse dado de realidade ficou ali, né? Essa informação ficou para mim. E aí eu entro dentro da cooperativa. O primeiro dia de trabalho foi basicamente a instalação do programa, ele era bem complicado, eu precisava fazer vários procedimentos, enfim. Fiz a instalação, fui embora. Na semana seguinte eu voltei e eu perguntei, quem é que vocês me indicaram para trabalhar com o software? Nós indicamos 2 pessoas. Uma das pessoas era indicada, era a Maria. Maria é uma catadora fantástica da cidade de Paraguaçu Paulista, que era a secretária da cooperativa, ela ocupava o cargo de secretária. E quando eu sentei com a Maria, para a gente começar a conversar, ela me falou que ela era analfabeta. E ela era secretária da cooperativa. Segundo dado de realidade que eu não tinha noção, né? Como é que uma pessoa que tem dificuldade em ler e escrever se torna secretária da cooperativa? E aquilo eu fui construindo essa visão, né? Das catadoras, dos catadores. Aí depois eu fui falar com enfim, com a presidente, expliquei, tarará. O que eu entendi, gente, dessa história toda, eu não vou ficar contando aqui todos os dias de trabalho, porque foram vários e muita coisa aconteceu. Mas o que eu entendi, as catadoras e os catadores, eles são excluídos socialmente. Não há uma inclusão de várias formas, não é só renda, não é só econômica, tem também um analfabetismo funcional, tem também uma não inclusão digital. Quando eu falo para vocês, assiste tal filme no Netflix, isso no contexto de uma cooperativa, nem todo mundo tem acesso a uma Netflix, nem todo mundo tem acesso a uma televisão que se conecta à internet. Então, a gente fala de realidades que muitas vezes são muito distintas do nosso trabalho. E eu comecei a entender o que eu ia fazer na cooperativa. Eu não li em livro, eu não vi em artigo, eu fui e comecei a entender o que estava acontecendo. E a partir daquilo ali, eu comecei a aprender com as catadoras e com os catadores como é ser uma catadora e um catador, para eu entender o que eu ia oferecer. Então, essa é a primeira história, né? A primeira história é o primeiro contato que eu tive com a cooperativa. Foi uma estranheza muito grande. Eu me lembro a primeira vez que eu entrei numa cooperativa, o cheiro muito forte, né? Por conta dos materiais, das embalagens com restinho de alimento e tal. Aquilo tudo me impactou. E eu fui construindo esse trabalho. Essa primeira etapa foi, acho que 1 ano e meio que eu fiquei fazendo esse trabalho de praticamente inclusão digital. Eu ensinava a catadora desde mexer o mouse até configurar o programa. Então, assim, foi um trabalho mesmo. Paulo Freire foi ali comigo o tempo todo, educação popular, de grupos, né? Partindo da realidade deles, como é que eu vou conseguir fazer um trabalho aqui que seja de fato agregador, né? Usei e abusei das metodologias freirianas nesse momento. E deu muito certo, deu muito resultado, mas não para o catafácil, porque depois de 1 ano e meio que eu estava lá, o catafácio não saía do lugar, porém eu conseguia visualizar uma melhora em algumas condições.
eu conseguia ver uma inclusão, conseguimos criar uma rede social para a cooperativa, ela conseguiu se comunicar com os bairros. Quando chovia, o caminhão quebrava, elas iam no Facebook, pessoal, o caminhão quebrou, não teria coleta hoje de manhã. O pessoal, ok, curtia e tal. Eu comecei a ver que o meu trabalho estava funcionando, mas não para o que eu tinha sido contratado, porque aquele não andava, aquele não andava de jeito nenhum. Mas eu entendi um pouco o que eu ia fazer. E eu comecei a vislumbrar o papel da psicologia dentro desse espaço. Eu não era terapeuta, eu não era clínico, mas eu tinha uma escuta qualificada, eu conheço um pouco a rede de assistência à saúde, a rede socioassistencial. Muitas e muitas vezes eu fiz encaminhamentos, eu falei, procura um posto, procura isso, vamos fazer uma campanha de saúde e por aí vai. Entrando um pouco nesse tema, eu estava, de alguma forma, ajudando a construir políticas públicas em ato. Porque as políticas públicas, a gente que está na faculdade, e eu falo isso sempre para meus estudantes, a impressão é que a política ela é muito bonita, né? Está no papel, está escrito artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, você fala, legal, está escrito ali, tem que acontecer. Não, você vai ter que ir a campo, você vai ter que ir no equipamento público, você vai ter que fazer aquilo ali que está no papel acontecer. Então, de alguma forma, eu ajudei essas primeiras cooperativas que eu comecei a trabalhar a construir uma política pública em saneamento básico, em gestão ambiental de resíduos sólidos e por aí vai. Essa é a primeira história. Uma outra história que eu queria contar para vocês, eu queria pegar justamente o gancho que o Glauber e a Estela trouxeram aqui, da questão do equipamento público, cultural, né? A gente queria montar um equipamento de cultura e a gente foi barrado. Nós também tivemos esse problema lá na cidade de Assis. A ONG em que eu trabalhei, a Circos, ela tinha essa história de ser uma entidade não governamental que trabalhava em duas frentes. A gente sempre se apresentava assim, nós trabalhamos em duas frentes, a frente cultural e a frente socioambiental. A frente socioambiental era exatamente esse trabalho com as cooperativas, que eu acabei de cooperativas, de realizar as formações, e a outra parte era cultural. Essa parte cultural, a gente sempre trabalhou com a palhaçaria, né? Com trupes de palhaço, tanto oferecendo oficinas de malabares, fazendo encontros, né? Até que um dia a gente resolveu juntar. Justamente, Stella e Glauber, porque a gente estava vendo que a impressão é que as coisas ficavam desconectadas, né? Era socioambiental para um lado e era cultural para o outro. Elas nunca se uniam. É como se falar de meio ambiente é sempre ser duro, é sempre ser pessimista. Como eu disse, né? A impressão que quando a gente começa a falar de meio ambiente, o pessoal já olha e fala, lá vem o ambientalista que vai se amarrar em árvore, né? Que vai falar de não sei o quê. De fato, isso são alguns ativismos aí que trazem alguns benefícios, mas acho que não é o caso de ninguém aqui, né? Acho que a gente tem uma outra perspectiva e nem por isso a gente não vai falar de meio ambiente. Então, naquele momento, nós estávamos exatamente com esse problema da mobilização popular. O nosso grande problema, e eu acho que esse problema... A gente está falando de meio ambiente só porque a gente é bonzinho, porque a gente quer ser legal, porque a gente não, porque a gente entende que se a gente continuar degradando o meio ambiente do jeito que a gente está, não nos preocupando com as relações humanas, não nos preocupando com uma série de situações que têm a ver com o meio ambiente, não vai ter planeta Terra que segure o que a gente está fazendo, né? Então, não é porque a gente é legal. A gente é legal, mas não é só por isso. A gente está pensando também a longo prazo. Nós estamos propondo, muitas vezes, uma mudança na perspectiva, no processo de constituição das pessoas, que nós somos vinho do banheiro. Quando eu pego meu lixinho da cozinha, amarro, tiro da minha casa, acabou o problema. E para a gente, o problema começa. Porque para onde vai aquela sacolinha? Aquelas milhares e milhares de sacolinhas de lixo todos os dias, para onde elas vão? Se a gente não se preocupar para onde elas vão, o nosso papel, enquanto cidadãos, ele está rompido, porque não existe fora da minha casa, não existe fora do meio ambiente, não existe fora do planeta Terra. Para algum lugar isso vai. E nós estamos vendo
mudanças climáticas, e a gente sempre acha que não é com a gente, né? Ah, é lá não sei na onde, está esquentando não sei no quê, e a gente acaba não relacionando as coisas. Enfim, esse problema de atingir o grande público foi algo de um sem número de reuniões que a gente teve na ONG para discutir o que a gente pode fazer com que as pessoas entendam que essa temática é delas também, né? E que nós não somos os ambientalistas que vamos nos amarrar em árvores, né? A gente criou, então, um evento cultural chamado Mostra o Lixo. Quem quiser procurar tem os blogs aí à disposição. E nós fizemos já, acho que 3 ou 4 edições da Mostra o Lixo. Eu participei diretamente da primeira e da segunda, em que a gente convidava artistas para trabalhar obras, e não só obras enquanto materialidade, mas enquanto conceito, a partir dos restos. Então, havia uma artista, por exemplo, que foi no hospital e coletou os lençóis usados nos leitos de um antigo hospital manicomial de São Paulo, e ela fez pinturas nesses lençóis. Então, ela meio que ela reaproveitou um lençol e fez uma exposição. Teve um outro artista da cidade de Londrina, no Paraná já, que ele coletava cabelo que os cabeleireiros cortavam, ele ia e pedia doação, e ele fazia quadros com esses cabelos, ele espalhava, e eram coisas fantásticas, assim. Se ele não falasse que era cabelo, ninguém sabia. Ele foi desenvolvendo algumas técnicas de manusear esse material. E aí, o que a gente fazia? Exposições, exibições de filmes, chamávamos pesquisadores da área, e a gente fazia o mês, que é o mês de junho, o mês do meio ambiente, a gente fazia a Mostra o Lixo. E nessa Mostra o Lixo, na verdade, era um momento da gente trazer a discussão ambiental de outra forma. As pessoas, a gente ia fazer um filme, mas a gente não passava qualquer filme, a gente não passava Homem-Aranha, a gente passava um filme que tinha a ver com a temática ambiental. Convidava o diretor, convidava o produtor para fazer uma fala, e nesse meio tempo fazia um debate ambiental e tal. Chegamos ao ponto de convidar uma trupe que fazia uma peça, um monólogo, na verdade, sobre um catador autônomo, né? Tinha um carreteiro, acho que é. E fizemos essa peça dentro da cooperativa. Então, a gente fez com que o público que quisesse assistir a peça fosse dentro da cooperativa. E aí, claro, ele usou, né, do próprio cenário que estava ali para fazer uma exibição. Então, isso a gente foi mobilizando, a gente foi trazendo as discussões para a gente ir conversando sobre isso, né? Porque eu acredito, e aí, de novo, voltando um pouco aqui para o mote dessa mesa, dessa fala, que a política pública é assim que a gente faz. Eu não sou essa pessoa que acha que a lei, uma prática social, ela é em decorrência de uma lei, de um projeto de lei. Eu sempre acho que é o contrário, né? Por exemplo, eu acho que existe a lei não matar tanto tempo, né? E nem por isso a gente deixa de matar. A gente vê, aliás, índices de assassinato aumentando ano a ano. A lei não matar ela é desrespeitada cotidianamente, todos os dias. O que faz com que as pessoas não se matem mutuamente? Uma melhoria nas condições sociais, econômicas, né? Uma diminuição das desigualdades e por aí vai. Então, eu acho que a política pública ela só acontece quando a própria população se mobiliza para pensar algo. Porque se a gente for esperar gestor, a gente sabe que gestor só vai se mobilizar quando ele for instigado, ou pelo Ministério Público, ou pela mobilização popular, ou por algum, sei lá, um alinhamento partidário político que ele tenha, né? É muito difícil a gente ver a mudança começar pelo viés político partidário. Eu sempre começo a entender que essa mobilização acontece muito mais de forma popular. Então, quando a gente leva essa discussão cultural para abordar o meio ambiente, a gente começa a atingir mais pessoas. A gente começa a atingir mais pessoas. E esse atingir mais pessoas começa também a criar um burburinho, a criar uma ideia de tipo, e agora? A gente já está separando o material. Para onde vai isso aqui? Para onde vai? Né? Eu me lembro também que de uma outra história, de uma cooperativa que ela recebia muito
uma embalagem de leite que não era Tetra Pak, era um tipo de plástico, que ela é da marca Shefa, Shefa, Shefa. Ela é uma liga, né? Quando você olha por fora, o plástico é um branco leitoso. Quando você olhava por dentro, ele era um plástico preto, né? Era uma liga de dois plásticos. Isso fazia, naquele momento, que não havia na indústria da reciclagem alguém que reciclava aquele material. E aí a gente ia para as cooperativas, e ele era um dos leites mais baratos do mercado. Então, ou seja, muita gente começou a consumir. A gente chegava nas cooperativas e tinha montanhas e montanhas de leite Shefa. E aí eles perguntavam para a gente, o que a gente faz, Rafa? Eu falei, continua guardando, continua estocando. Mas, cara, olha o tamanho da montanha, continua. Mais um mês depois, 2 meses depois, não tinha mais como, estava até o teto de leite Shefa. O que a gente fez? Tirou foto, mandou para o Ministério Público e falou, olha só, a indústria está mandando um tipo de embalagem que não tem formas de reciclar e olha o tamanho do problema. Isso aqui tudo estaria indo para o ato sanitário. Aí o Ministério Público acionou a justiça e 6 meses depois, olha só, a embalagem do leite Shefa começou a ser reciclada. Então, eu acredito na mobilização. Eu acho que a gente consegue mover e conduzir, muitas vezes, os nossos trabalhos, as nossas opiniões, as nossas perspectivas, para que a gente crie um respaldo jurídico, que a gente crie uma brecha política, porque somente aí a gente vai conseguir fazer. Se a gente separasse bem os nossos materiais, a gente ia cobrar o poder público de para onde está indo a nossa embalagem. A prefeitura se sente pressionada, ela vai fomentar a coleta seletiva, que aqui em Salvador, por alguma razão, o que se aposta é que haja a coleta seletiva através de PEVs, né, de pontos de entrega voluntário. O que eu particularmente acho que a gente poderia melhorar essa gestão se a gente fizesse, por exemplo, uma política pública de coleta seletiva, ou pelo menos se a gente contratasse as cooperativas para que elas fizessem a própria coleta. As cooperativas teriam condições de assumir, talvez se trabalhado em conjunto, a coleta seletiva de Salvador. Mas para isso tem que manejar uma série de acordos, uma série de contratos, uma série de recursos, e a gente sabe que não é bem isso que a gente pensa. Então essas histórias, né, de quando eu cheguei na cooperativa, da parte cultural, né, da inclusão, ela vai mostrando para mim, nesses meus anos de trabalho, que quando eu vou trabalhar, e eu falo da cooperativa, que é o lugar que eu mais trabalho, né? Quando eu vou trabalhar numa cooperativa, eu encontro ali muitas mazelas sociais, muitas violações de direitos assegurados, índice de analfabetismo, baixa renda, baixa escolaridade. A maioria dos catadores, na verdade, são catadoras, são mulheres. Elas são chefes de família porque foram abandonadas pelos pais de filhos ou companheiros, seja lá como elas chamem esses homens. Elas são chefes de família, elas trabalham de sol a sol, têm tripla jornada de trabalho. Há uma série de desrespeitos quando a gente entra numa cooperativa e começa a ver o que as coisas estão acontecendo, a ver como as coisas estão organizadas, né? E eu já há algum tempo eu entendi o meu papel com esses projetos que eu desenvolvo, nesses lugares que eu passeio, que eu visito. É um papel de dar visibilidade, é um papel de trazer informações, preparar para reuniões, organizar tabelas de controle financeiro, de produção mensal, para que as pessoas de fato entendam o que elas fazem, elas se sintam pertencentes e de direito, né, merecedoras das políticas públicas, porque isso é outra coisa que a gente muitas vezes não se atenta. As pessoas às vezes não sabem os direitos que têm. E esse não saber os direitos que têm são problemas, é um problema, isso gera uma série de questões sociais. Então, essas histórias todas, elas me trouxeram para cá, porque eu conheço muitas cooperativas em vários estados do país, já fiz diagnóstico em várias delas, e eu chamo de diagnóstico porque eu sou da área da psicologia, então eu acabo trazendo um pouco essa linguagem
para o trabalho com catador, mas você ir para uma cooperativa, você analisar fluxo de produção, layout de produção, como os grupos se organizam, isso eu sei fazer já há algum tempo, eu faço e gosto. Aliás, estou com saudade de fazer mais isso. Por conta da pandemia, eu acabei não conhecendo muitas cooperativas como eu gostaria. Mas esse trabalho todo ele foi me mostrando um pouco como eu posso trabalhar, como eu posso atuar. Enfim, eu acho que é uma contribuição que eu consigo dar hoje, né, inclusive oferecendo estágios na Unifax, que é onde eu trabalho atualmente, talvez futuramente um projeto de extensão, né, para falar não só de meio ambiente, mas também de manejo de resíduos sólidos. A ideia é que a gente coloque de fato em funcionamento a Política Nacional de Resíduos Sólidos, porque ela é linda no papel, mas ela é muito desrespeitada cotidianamente. Acho que a gente tem muito que aprender ainda. E eu trabalho muito nessa perspectiva cultural também. Eu acho que a gente não precisa fazer uma discussão só dura, só militante, né, de sempre com o dedo em riste, né, e pressionando alguém. Eu acredito muito que nós temos condições de usar recursos lúdicos, recursos problematizações, juntar pessoas que às vezes não sabem muito do que a gente está falando, mas colocar isso em discussão para que a gente possa formar uma opinião pública de fato, né? Formar de fato uma conscientização coletiva, para que o problema ambiental ele seja tratado de forma natural, que a gente não precisa que alguém lembre a gente que a nossa embalagem ela é um problema ambiental. Eu acredito muito que um dia a gente possa falar sobre isso de forma natural. Quando a gente vai criar um negócio, né, abrir uma empresa, que a gente já pense, pô, mas e a logística reversa? Como é que a gente vai fazer com as embalagens? A gente já tem parceria com uma cooperativa, que seja natural. Assim como é natural para a gente hoje, quando a gente aluga uma casa, a gente já fala, pô, mas será que tem internet aqui perto? Ixi, telefone, eu vou colocar fixo ou vou manter o meu número? Existem coisas que a gente já não reflete muito para fazer. A gente faz porque já existe um modo de existir a partir daquela relação. O meu sonho é que um dia a temática ambiental tenha essa leveza, que a gente saiba que é um problema, porque de fato é um problema, ainda mais em níveis de consumo como que a gente mantém atualmente, trocando de celular 2, 3 vezes no ano. Eu não faço isso, mas tem gente que troca de celulares várias vezes no ano, né? Tem gente que troca de carro várias vezes no ano, né? Tem gente que troca de roupa várias vezes no ano. Isso tudo vai para algum lugar. E nós somos muitos. Só no Brasil nós somos 210, 220 milhões de brasileiros, né? Nós estamos em crescimento vertiginoso e pouquíssimas pessoas dessa população toda está de fato preocupado para onde vai as embalagens, para onde vão tudo que a gente constrói, tudo que a gente consome. Eu tenho esse sonho, né? Se um dia Martin Luther King teve um sonho, né, de falar sobre o racismo, né? Talvez o meu sonho seja um pouco mais modesto, mas eu tenho o sonho de que a gente um dia possa tratar as questões ambientais com uma certa naturalidade, né, como elas devem ser, parte da vida, né? Assim como eu, quando estou com fome, vou na padaria, vou no supermercado, eu não reflito sobre isso, que eu possa também fazer o mesmo com a embalagem que eu vou gerar depois dessa alimentação, que seja algo natural. Fomentar a política pública, na minha avaliação, é justamente a gente, enquanto sociedade, se reorganizar e forçar o Estado político partidário a também se reorganizar, criando instrumentos legais e fiscalizações, porque a lei já existe desde 2010, né, que a gente possa, de fato, forçar essas mudanças sociais, porque elas não vão acontecer de forma natural. Eu escutei o microfone abrir. Professora Estela, foi você? Fui eu. Quando você falou de tornar as leis práticas, a gente está lá na Frente Parlamentar Mista Ambiental Mista, lá na Câmara Municipal, exatamente pedindo, até a gente vai fazer essa solicitação, inclusive foi uma bandeira que a gente levantou, que foi o cumpra-se, né? O Carlos Minck, ele tem um argumento de que as leis precisam
serem cumpridas, né? Uhum. Então, a nossa fala sempre vai ser nessa pegada, né? O cumpra-se da gestão de resíduos sólidos, o cumpra-se da logística reversa, o cumpra-se, inclusive, que eu sou da causa animal, né? Com relação à proteção animal. E se a gente conseguir continuar a dar voz a esse cumpra-se, com certeza a situação que a gente vê hoje dos resíduos sólidos vai estar mais equilibrada, né? Não digo que vai resolver, né? Porque a questão, o processo educacional, ele é lento, né? É muito mais fácil desconstruir a educação do que construir a educação. Desconstruir num minuto só, você fecha uma escola, acabou a educação. Agora, e como você vai resgatar essa educação? Você pode ver que agora a evasão escolar é um tema, né? Uhum. Por quê? Porque com a pandemia os alunos não foram mais para a escola e ninguém mais quer saber de escola. E agora, como é que você traz esses alunos de volta, motiva? Então, a educação é fácil, destruída, e para reconquistar, só tem que vir muitos Paulos Freire ressuscitando aí para poder ajudar nessa conta nova educação, né? Que é o que a gente está tentando colocar em áreas, e hoje em dia a gente está atuando porque a gente tem que trazer, multiplicar, não está mais dentro das escolas, né? A gente educação ambiental, né? Então a gente também tá se modificando. É isso. Só para complementar. É nisso, é nisso que eu acredito. Eu acompanho um pouco o grupo de você, eu interajo um pouco, porque eu tenho uma rotina de trabalho bem intensa, mas eu vejo as mobilizações, as frentes amplas que vocês vão abrindo. Isso é muito interessante. A causa animal, a causa da alimentação, a causa da habitação, trabalha lá. Isso é tudo muito interessante e a gente precisa dessa rede, né? Por isso que eu abri minha fala hoje dizendo exatamente isso. Parabéns pela organização do evento, porque a gente precisa desses espaços de discussão para a gente levar para o maior número de pessoas possíveis, né? Essa fala, enfim, e que não seja a fala de Rafael, de Estela, que seja uma fala social, que seja uma fala que nós nos reconheçamos enquanto cidadãos, porque é isso, senão as coisas não vão mudar muito, né? Quem é que quer pensar em meio ambiente? Ai, que chatice. Quando a gente fala meio ambiente, eu estava até brincando agora há pouco, né? A gente fala em meio ambiente, a gente imagina uma natureza fechada, uma mata fechada, animais silvestres. Eu já há algum tempo eu incluo a cidade como parte da natureza. Se ela é parte da natureza, ela tem parte nesses ciclos todos, e a gente não respeita isso. A gente, a terra-rio, a gente usa vários espaços para construir onde não são habitáveis, a gente não está muito preocupado com isso, a gente é de fato predatório. A maneira com que a gente organiza as cidades, né, o espaço citadino é predatório. Né? É quase criminoso se a gente for olhar em termos de meio ambiente de fato, é criminoso o que a gente faz. Né? Enterrar lixo nuclear, né? Como tem algumas iniciativas na Europa, né? Alguns países batem no peito e falam aqui o nosso país é lixo zero. Né? De fato, né? Todos os recicláveis não estão em países como a Alemanha. O que eles fazem? Eles contratam uma empresa que enche os containers de material reciclável e manda para alguns países da África e do Oriente. Então, quer dizer, não é que o país não tem, ele não tem porque ele mandou embora, ele não fez uma gestão adequada. E aí, obviamente, coloca a bandeira 100% verde, né? Não, cara, peraí, o que você fez com esse material? Para onde foi isso aí? Né? Não é assim, não é colocar embaixo do tapete e falar, opa, minha parte eu fiz. A gente precisa, de fato, ter uma implicação séria, mas isso vai ter que mexer, de alguma forma, com a nossa visão capitalista das coisas, né? A gente hoje em dia compra um melão fatiado dentro de uma embalagem, mas não compra um melão que já vem numa embalagem natural, né, para fatiar em casa. E isso não é porque a pessoa é ruim, é porque o estilo de vida nosso cada vez permite menos a gente parar para abrir o melão. Né? A gente já compra ele aberto porque é mais rápido, é mais prático, já está ali. E a gente não questiona isso. A gente não questiona não ter horário de almoço, a gente não questiona trabalhar full time. Agora, com a pandemia, então, a nossa vida de professor ficou uma doideira. Vocês não queiram saber o que é um WhatsApp de professor. É um negócio assim assustador. Né?
Alguns semestres eu tenho 300, 400 estudantes sob minha responsabilidade. Quando eles resolvem falar uma vez alguma coisa, todos juntos, são 400 mensagens não lidas. A gente trabalha no final de semana, a gente trabalha e não está se questionando isso. A saúde mental está indo para as cucuias e não está se questionando isso. A gente, por preguiça ou comodidade, aceita muitas regras do jogo, né? E a gente acaba não problematizando as forças que nos compõem, porque tudo isso vai ter uma questão com a causa animal, vai ter uma questão com a causa ambiental, né? Nós só estamos vivendo esse problema ambiental gigantesco a partir dos resíduos sólidos urbanos porque o estilo de vida nosso implica em qualquer coisa que eu comprar vai vir em pelo menos uma embalagem, mas normalmente em duas. Eu compro um produto que vem numa caixa de papelão que vem embalado em plástico. Então, pelo menos duas embalagens ele vai vir embalado. Para tudo isso, para comprar uma coisa só. Eu até costumo dizer que eu nunca entendi a caixinha da pasta de dente. Essa é uma coisa que fico até hoje muito intrigado. Por que a gente compra um desodorante que vem... Ninguém fala sobre isso, né? A gente compra e está tudo tranquilo, né? A gente precisa ser um pouco mais inquieto, na minha avaliação. Eu acho que a gente está sendo muito ordeiro nas últimas décadas. Eu, pelo menos, vou dizer de mim, né? Não posso falar por vocês, mas eu estou muito ordeiro. Eu acho que a gente tem que começar a problematizar um pouco mais e fomentar essas políticas públicas, porque é isso, como Estela falou, né? Já existe uma frente ampla parlamentar mista para pressionar, para falar o cumpra-se. Essas indignações, elas são indignações produtivas, elas não são indignações só no sentido de vamos acabar com tudo e vamos criar uma nova sociedade. O que a gente está pedindo, o que Estela está pedindo é cumpra-se. O que já existe em lei, o que já foi feito um acordo social, uma ampla discussão, cumpra-se, né? Esses dias eu estava dando aula, né, na disciplina clínica do idoso que eu trabalho, e eu apresentei para alguns estudantes a Política Nacional de Saúde Integrada à População Negra, que é uma política pública que está promulgada desde 2009, que não se fala nas faculdades de psicologia, justamente porque não quero saber de saúde integral da população negra, eu quero saber de outras coisas. Essas formas que a gente às vezes essas formas de obediência que a gente vai fazendo para essas grandes para esses grandes discursos, né, o racismo, as exclusões, a degradação ambiental, elas são muito pouco questionadas. E quando alguém ousa levantar a voz e tentar fazer frente a essas opressões, a gente é taxado de baderneiro, né, de militante chato, de ambientalista estranho, de professor de psicologia que trabalha com cooperativa, o que esse cara está falando, né? Mas é isso, assim. Eu acredito muito nesse diálogo. E é justamente por isso que eu não preparei uma apresentação de fato. Eu queria contar essas histórias para vocês, porque eu queria bater um papo. Eu tenho muita história para contar nesses anos todos, e eu sei que vocês também têm muita história para contar. E eu acho que a riqueza desse espaço, para além de ouvir o professor Rafael falando, é que a gente fale todos nós juntos e juntas. Eu acho que isso pode enriquecer muito esse nosso encontro, para que ele não fique só com a cara de uma palestra, o professor veio e fez uma formação. Vamos fortalecer, né? Quais são as dúvidas que vocês têm? O que vocês estão fazendo? Eu acho que isso me interessa bastante nesse momento. Oi, Rafael. Assim, você pegou assim vários pontos, né, que a gente tem assim hoje o momento do fórum, né, justamente são conexões, né, e aí fortaleceu a minha relação com o grupo, né, da Trilha das Flores. A gente ontem conectou com outras startups que estão atuando, né, estão trabalhando. Então, eu tenho participado de editais, né? Então, isso faz bastante conexões com as coisas que estão acontecendo até fora da Bahia, e nisso a gente se liga, né, no movimento, né? Mas muitas coisas, justamente agora, esse pensamento precisa unir,
né? É como se fosse os neurônios, né? Tem um ponto ao outro, mas eles precisam se conectar, tem Perfeito. um ponto de conexão. Então, isso aí, que aí eu estou ainda enxergando que cada um está se iluminando, mas não estão trabalhando em conjunto. Eu acho que aí também é um processo evolutivo, né? Para que as pessoas se compreendam, né? A gente está passando ainda por um processo de pandemia, né? Mas assim, a gente voltou para casa, voltou para a família, entender quem aprendeu a lição, né? Que é uma lição, né? De reconstrução familiar, né? De entender a si mesmo, o seu silêncio, que é Os próprios quem pôde espaços, né? aproveitar. Tem que aproveitar e a se ouvir internamente. Aí também não sou psicóloga, mas acho que foi um momento, né, de cada um se entender, e muitas coisas floresceram desse momento, né, que é da crise que a gente consegue se descobrir. Né? Então, aí agora, justamente, essas flores estão desabrochando, né? Desabrochando em vários pontos, e aí a gente precisa unir, né? Criar a junção para que a gente tire do papel, né? Não sozinho, porque eu tenho um projeto, aí Rafael tem um outro, que se soma, né? E juntos a gente faz a força para que tudo aconteça. Porque né, quando você foi para a cooperativa com um objetivo, mas para o seu objetivo teve que realizar outros que nunca chegou ao objetivo final. Né? Mas Exatamente. se tivesse alguém para pavimentar, com certeza você iria, né, fazer o objetivo. A gente tem bastante assim boa vontade, mas a gente precisa justamente somar, organizar, né, para fazer justamente a organização, plano de ação, quem vai fazer o Isso, quê, né? E aí a isso. gente ir começando quais cooperativas que a gente pode trabalhar, né? Para que a gente realmente coloque todos esses pontos, na parte psicológica, a parte administrativa financeira da cooperativa, como é que está a vida desses catadores fora da cooperativa, né? Então, aí a gente abraçar, sim, enfim, fazendo a mudança. E é isso, só antes de passar para Eliaide, o que você falou, Luciana, é exatamente manejar políticas públicas, é fazer rede, é fazer cronograma, é entender o que cada um está fazendo, para saber como se conectar nesses pontos. Eu acho que essa é a beleza, essa é a força desses movimentos que a gente vai fazendo. E é isso, a gente tem que se conhecendo para saber o que você faz, o que eu faço, como é que a gente faz. Dá para a gente juntar? Agora não, mas talvez depois. Eu acho que é isso. Por isso que esse espaço de bater papo, eu acho que pode ser bem importante para a gente saber de fato o que a gente está fazendo, o que a gente está pensando e como é que a gente pode compor forças. Né? Eliade, acho que está com a mão levantada. É isso, gente. Rafael Rodrigues, ele fez um trabalho presencial e realmente essa é a realidade. Até quando se coloca as caixas escrito plástico com a cor, até mesmo com a cor. Quando a pessoa é analfabeto, ele também não vai entender aquela cor, porque aquilo está associado a uma palavra escrita, a algum aprendizado que teve. Então, nessas comunidades, a maioria é analfabeto. Aqui é analfabeto, e a gente sente a ausência dessas pessoas aqui nas lives. Você vai ver que tem pessoas ligadas à cooperativa, mas não tem aquele catador direto nas nossas lives, porque eles não têm condição de ter um telefone igual a gente. O telefone deles é aquele simples, pequeno, assim, só para usar na rua mesmo porque na lida daquele trabalho pode perder, entendeu? Não sabe ler, não sabe escrever, nem os símbolos.
entende? Deus é tudo, tudo isso faz parte, né? O símbolo também é uma alfabetização. Então, é necessário que isso seja uma disciplina obrigatória na escola também, porque é apenas para ser usado como atividades diferentes. Os PCNs não obrigam a ter aquilo, entendeu? São atividades transversais. Eu mesmo, quando estava estagiando aqui como pedagoga, eu colocava esses temas, entendeu? E para atrair a família, a comunidade, o aluno, a escola unir, né? Mas é muito difícil quando marcava reunião, a mania. Entendeu? Então, há um momento de realmente se inserir dentro da cooperativa. Esse momento vai ter que chegar, a gente vai ter que ir lá, fazer isso que a gente está fazendo aqui, lá dentro também. Uhum. Essa orientação. Então, não deu certo, né? O aplicativo Catafácil não deu certo. Na verdade, é a condição mesmo do celular que eles não têm. na verdade, poder ver o isso próprio rápido, aplicativo, né? ele é muito bom. Ele tem É funcionalidades bom, muito é bons. bom. É. É. Ele está rodando, várias cooperativas eu conheço, a galera está usando. Mas naquele momento, em Naquele momento. 2016, 17, não era o objetivo, né? Então, naquele contexto deu tudo errado, mas eu consegui fazer muitas verdade. outras coisas, né? E na Lei Estadual de Resíduos Sólidos, lá está dizendo que o presidente da cooperativa ele tem que estar também naquela situação de vulnerabilidade, né? Sim. Tem um certo salário que a pessoa não pode ter. Então, tem também que estar naquele sistema que eles fazem isso, né? Isso também dificulta. Então, a iniciativa Trilha das Flores, com a Start Solidário, aqui nesse momento, realizando aqui essa palestra, esse fórum, esse diálogo muito rico, muito interessante também, para que nós possamos abrir mais as nossas mentalidades a outros mundos, ao que acontece aqui ou ali, para entender mais essa interação aqui, porque a gente vai ter que entender o que passa com eles e buscar soluções. É isso. Obrigada. Parece que Glauber quer falar, né, Glauber? Eu estou com a mão levantada. Oi, gente. Boa noite de novo aqui. Minha conexão está muito ruim, mas eu sou persistente como um bom brasileiro. Assim, muito interessante, né? A experiência que Rafael traz, sabe? A fala de Luciana, sabe? A gente vê a importância, né, de um envolvimento maior entre todos os atores, né? Quando a gente está falando, apresentando, né, nossas experiências, vivências, a gente percebe, né, na prática, que a lei ambiental, né, em relação à logística reversa, dentro ali do âmbito da Política Nacional de Resíduos Sólidos, lá na lei diz, né, tem obrigação, sabe, de atender, de que ela seja efetivada, mas na prática a gente vê ao contrário, né? A gente vê todos esses desafios, né, que a gente enfrenta no dia a dia, sabe? A gente vê, por exemplo, o esforço de Luciana, né, tá nesse ambiente de startup, levando a questão da logística reversa. Eu estou lá no programa da Inovativa como mentor e a gente vê muito, sabe, essa demanda que você colocou da união, da sinergia, sabe, do encontro dos atores. E acho que o objetivo hoje do fórum é fazer essas conexões, sabe? Trazer essas conexões, que elas sejam realizadas. Porque a gente sabe que existe a exigência legal do plano da política nacional, mas a gente sabe que na prática não funciona, as empresas não criam um sistema de logística reversa, sabe? A gente vê na prática. Quando o Ravel fala, meu Deus, para que eu vou comprar um produto com 2 embalagens, uma pasta de dente? Eu também faço essa pergunta, gente, para que a pasta de dente precisa de uma caixinha? Para que um perfume precisa daquela caixa cheio de papel, cheio de plástico?
sabe? Então, a gente vê que esse material, infelizmente, ele vai ser descartado, sabe? No meio ambiente, E porque Glauber, a gente também... Oi, se você me pode permite falar. uma parte, é, Sim, pega só o gancho que você está falando da embalagem. O problema em si não é a embalagem, né? Eu fico demonizando as embalagens, mas elas não são um problema. Se a gente tivesse um programa de logística reversa que funcionasse e uma indústria da reciclagem forte, que pagasse um preço adequado, os catadores, todos eles com perspectivas de trabalho, de ascensão, não é um problema. O plástico não seria o problema desde que ele fosse reciclável. Isso tudo se torna isso. problema quando a gente não está preocupado para saber para onde vai a embalagem, os animais começam a morrer, a gente já está ingerindo microplástico, porque o microplástico é ingerido pelo peixe, a gente come o peixe, a gente já está comendo microplástico, né? Isso. Oi. Pode continuar, Rafael. Foi o barulho Não, aqui. não, era só isso, era só isso. A gente precisa de fato entender que o problema não são as embalagens em si, mas o manejo. Aí sim, esse é o problema. Sim, concordo com você. Eu até entrar nessa questão, porque a gente foi educado na educação do consumo, de Uhum, consumir. Então, assim, a gente tem que é, trabalhar a questão da cultura, né? O brasileiro, infelizmente, criou uma cultura do consumo, do descarte. Então, foi uma coisa que ele age colocou, a Luciana, né? A questão de educação, a professora Estela também traz muito. A gente vê a educação ambiental lá na escola. Então, assim, a gente tem que tanto na escola como na universidade, como os espaços, né, de convívio, a gente ter levar essa informação, sabe, às pessoas, sabe, reeducar, sabe, toda uma sociedade em relação a fazer o manejo do material. Porque, querendo ou não, o plástico, o papel, se ele passar pelo manejo, ele volta novamente em outro produto. perfeito. E você tira esse produto do meio ambiente. Evita, por exemplo, a gente tem dados aqui do Rio do Cobre, e o Rio do Cobre lança por ano 33 toneladas de microplástico na Baía de Todos os Santos. O Rio Camaragibe, a gente tem o grupo SS Camaragibe, e a gente viu o rio figurou entre os 1.000 rios mais poluídos do mundo. Então, assim, para a gente, que é sociedade civil e que está ali trabalhando, né, pesquisando, levantando informações, a gente vê o impacto dessa falta do plano, né, um plano efetivo de logística Uhum. reversa. Então, é, acho que também a gente tem que criar um ambiente onde a gente tenha que obrigar as empresas, como o professor Estela sempre pauta, né, dentro da lei. Então, tem um cumpra-se. Por que essa empresa não está cumprindo essa lei, sabe? É, ser um cidadão também ativista, sabe? Porque o momento que hoje a gente vive no Brasil de desconstrução de políticas ambientais, afrouxamento de políticas ambientais, a gente que tem uma visão técnica a longo prazo, a gente vê que isso vai causar um dano irreparável ao meio ambiente e que um momento vai chegar a conta. E essa conta está sendo acelerada. Uma conta que poderia chegar a 100 anos está chegando para a gente em 15 anos, devido, né, a toda a ação humana, né, que acaba afetando o meio ambiente. E aí Uhum. a gente vê, né, todas as cobranças que a mãe da natureza faz. Então, é muito importante que aqui no fórum a gente crie essas conexões e pense, né, como podemos, como cidadãos, promover uma ação de impacto que, sabe, chame a atenção da comunidade, para, sabe, criar uma massa crítica, sabe? As pessoas saberem, não, eu só vou comprar o produto dessa empresa porque ela tem um programa lá de logística reversa e é um programa que eu participo, sabe? Envolver as pessoas, porque a gente começa a criar uma cultura onde as pessoas façam, né, que o manejo não seja uma coisa que a gente tem que ficar lá sendo eco chato, mas que seja o cidadão mesmo, sabe, que seja natural. Mas isso também passa pela questão, né, dos aspectos legais, né? Você falou a questão das políticas, de mobilizar as pessoas. Então, tem que criar um ambiente, né, para que a gente obrigue o Estado, o município também a ser um fiscalizador, né?
garantir que o que está na lei seja cumprido pelas empresas, que ocorra o manejo correto, sabe? Que as pessoas criam uma nova cultura. Perfeito. Acho que é isso mesmo, Glauber. O caminho é esse. É mobilização, é rede, é conscientização. E eu, com aquelas ações que eu contei para vocês naquela história da cultura, a gente teve muito sucesso. A gente conseguiu atingir um grande número de pessoas numa discussão ambiental. Ela não passou, adorei a tua expressão eco-chato, não passou pelo eco-chato. A gente conseguiu fazer uma discussão muito consistente, fazendo exibições culturais, convidando pessoas e abordando de alguma forma essas. Então, fica a dica também, quando a gente quer fazer uma mobilização popular de fato, a gente tem acesso a recursos, né? A filmes, documentários, música, peças de teatro, que a gente pode fazer um trabalho também pela cultura. Eu acredito muito na cultura como um mobilizador das discussões. Gente, obrigado, Rafael, né, por toda essa exposição. O André, nosso vereador de Salvador, Partido Verde, ele chegou. Eu vou passar a palavra para ele falar aqui rapidinho conosco, né, falar um pouco do trabalho que ele desenvolveu durante o secretário e ele tem hoje em perspectiva, né, na agenda ambiental de Salvador, né, dessa questão. A gente falou um pouco aqui, André, nossas experiências, vivências, né, na questão da logística reversa, abordando aqui aspectos legais, né, como o Estado, o município atuar em conjunto com a sociedade. Aí eu deixo agora esse momento para você falar um pouco conosco. Desde já agradeço aceitar o convite, falar um pouco conosco. E aí, pessoal, boa noite, Luciana, Glauber, Flávio, Rafael, Eliade, Josiane, Júlia, Estela. Enfim, muito bom encontrar vocês aqui. Então, estava ouvindo aqui vocês conversando, né, sobre os desafios do resíduo. Estava aqui também conversando com uma equipe que hoje esteve visitando a Canore, né, que é aquela cooperativa que fica aqui no Nordeste de Amaralina, na Santa Cruz. E, assim, a situação é muito difícil das cooperativas. A gente hoje conseguiu resolver um problema da Cooper Bariri, mas todas elas com muitos problemas, né? E parece que é um círculo vicioso, né? A gente resolve, depois dá um tempo, o problema volta de novo. Enfim, na prática, a gente tem desafios enormes na agenda de resíduos. Por outro lado, a gente teve a inauguração de uma Casa Soma lá no Rio Vermelho, hoje, que foi bacana também. Mas o que eu sinto muito ainda é a ausência real de engajamento das empresas, né? A legislação deixa claro como água de que a gente precisa, as empresas têm a obrigação de investir em logística reversa. A responsabilidade compartilhada deixa de forma muito clara que a responsabilidade é de todo mundo. Aí a responsabilidade fica muito no poder público unicamente. O poder público, com todas as dificuldades, tenta fazer alguma coisa, tenta ali, vai ali, não dá escala. Mas, na prática, a gente não pode cobrar só do poder público, né? Uma parte da responsabilidade grande é da iniciativa privada, e eu acho que a gente precisa apertar a mente dessa galera também, né? Para que eles tenham mais responsabilidade. Então, durante minha passagem pela secretaria, a gente conseguiu avançar, né, no entendimento da necessidade da coleta seletiva. Fizemos uma experiência com os PEVs, que não funcionou como a gente esperava, e aí conseguimos deixar planejadas as casas somas, que tem dado um resultado super interessante, um formato que eu acredito que que tem futuro, que funciona. Mas é isso, né? A Casa Soma tem funcionado por quê? Porque tem cooperativa, tem povo pagando, tem poder público ajudando, tem todo mundo ali fazendo alguma coisa para que a gente possa efetivamente tirar do papel esses desafios. Então, acho que eu percebo, eu vejo aqui Luciana, que está aí na batalha do empreendedorismo, né, buscando
desenvolver uma iniciativa inovadora nas redes, os desafios que ela enfrenta. Eu vejo que a gente tem aí grandes desafios, mas também grandes oportunidades, né? Desafio e oportunidade caminham juntos. Acho que essa fala inicial, Galber. Glauber, você está aí? Oi, professora Estela. Oi. Estão me ouvindo? Gancho. Estou ouvindo. É porque minha conexão está instável. Eu caí e voltei rapidamente. Sim, André, muito obrigado, sabe, essa exposição feita por você. O case da Casa Soma, eu acho brilhante. Todo o trabalho da Casa Soma, acho que um projeto que traz um resultado e mobilização em torno, né, dele e atrai a atenção das pessoas, as pessoas criar essa cultura de fazer a reciclagem. E concordo que a gente só resolve a questão de resíduos sólidos, né, da logística reversa, mobilizando as pessoas, sabe, e pressionando as empresas a investir. Então, acho que tudo passa mesmo por uma questão de mobilização, de cultura, de, sabe, trazer esse conceito às pessoas, que é uma coisa tão simples, mas que é um grande desafio a gente mover, né, essa ação. Mas eu acredito, sim, na capacidade que as pessoas têm, sabe, de querer e desejar viver em harmonia com a natureza. Então, isso que é legal e move as coisas. Professora Estela, você gostaria de falar? Eu acho que a senhora levantou aqui, eu vi seus... Não, Acho que a na Luciana realidade, e a o Flávio. minha conexão também está terrível hoje. Não sei o que aconteceu aqui na Pituba. Não sei se também está com problema de energia aqui, toda hora cai, oscila, dá uns apagões. Mas eu estou aqui também enfrentando esse desafio de que é manter a conexão e tentar falar alguma coisa. Bom, a gente só tem a agradecer pela presença de vocês que vieram. O André, que acabou de sair de uma para entrar aqui, né, André? A gente fica ali, não, André, venha, venha. Ele, poxa, está indo de uma, vem para outra. Rafael, que trouxe essa história tão bonita. Realmente, Rafael, a gente vai pensando numa coisa, acaba fazendo outra, porque você acaba se envolvendo. Foi aquele negócio que eu falo sempre para o Glauber. Glauber, quando a gente entrou no lixão, era só para fotografar e mandar um relatório e acabou. Mas a gente entrou no lixão e acabou se envolvendo. Aí viu flores, viu gente, viu animais. E não tem como. O ser humano ele é envolvente. Se ele entrar... É por isso que muitos fogem. Esse é o problema da sociedade. Fogem porque sabe que se entrar vai ter que se envolver. Então, muitas pessoas têm medo desse envolvimento e acabam fugindo, né? É triste essa realidade das meninas da Canore, viu, André? Eu não sei nem o que falar quando você traz esse retrato, né? Você vê que elas estão num bairro bem próximo do meu, né? Elas, na realidade, são minhas vizinhas, Pituba e Nordeste de Amaralina, Santa Cruz, são vizinhos, são bairros co-irmãos, né? E a gente vive realidade diferente. Aqui no bairro, na Praça das Dunas, tem uma coleta da casca de tampinha e do óleo, né? Que eles fazem para as minas da Canore. Mas é muito pouco comparado com o que elas estavam naquele contrato com o Hiperideal. O Torcer para volume mais que alto de outras produção dela oportunidades... vinha pelo hiper, né? Era o grande volume delas. Exatamente. E ela conversando com a Jo, a gente fica pensando, o que a gente pode estar aqui dentro da Pituba mesmo, trazendo algumas oportunidades para elas, a gente está aqui tentando estudar, porque a gente precisa ter essa conexão. É como eu falei, né, desde o começo, a gente foi limpar o rio aqui na Costa Azul e descobriu que o problemática está lá na raiz dele, onde ele nasce, né, e não na foz, né, onde ele está nascendo, e a foz é só a consequência daquilo que a gente não cuida na sua nascente. Então, a gente já sabe que essas conexões existem, o pessoal da Pituba, mas era só limpar o rio. Não,
A gente tem que agora mexer com todo um extrato social, que é uma região do subúrbio, uma região que está enfrentando os problemas da pandemia, a pobreza, a falta de oportunidades, a natureza ali tão próxima deles, que às vezes é onde eles fazem o extrativismo e se alimentam da própria natureza, que é o caso do Parque São Bartolomeu, né? Que é um produtor também de alimentos alternativos para aquelas famílias. E eles se tentam proteger pouco o que tem, que é aquela natureza que dispensa para eles aquilo que eles precisam. E a gente aqui tem que fazer o nosso papel. Eu falo que a educação ela está passando por essa fase agora de transformação. Nós estamos aqui sendo educadores, por incrível que pareça, cada um aqui na sua área de atuação está sim fazendo dando impacto na área de educação, na área de transformar, na área de inovação. Quando o André fala, ele fala sempre da parte que vai inovar, inovação. Ele é um agente inovador, ele é um agente transformador. As universidades, como o Rafael está aqui representando elas, é ali também um laboratório que transforma, né? E o empreendedorismo dessas mulheres que, durante a semana, mostraram as atuações delas. Luciana, que está aí nessa luta também, que já está sendo até repetitivo falar, mas é uma luta para que o empreendedor brasileiro ele seja também protegido e valorizado. Porque, às vezes, a gente cria alguma coisa e, no final, é cooptado, a gente acaba perdendo a nossa criação, né? E a gente enfrenta esses desafios. Com relação às cooperativas, eu ouço muito a parte da formalização. Eles estão sempre com problemas de documentação, ou as pessoas que estão integradas com eles, às vezes, não têm aquele envolvimento organizacional. Vou trabalhar um dia, talvez não vá no outro. Não tem aquele continuidade, né? O que motiva, às vezes, eles são exatamente como o Rafael falou, por isso que a maioria é mulher, Rafael. Porque a mulher ela precisa se garantir diante de uma família que às vezes não está nem estruturada para se manter até livre da violência doméstica, né? Que é também uma outra realidade. Então, gente, é isso. A minha fala é só de agradecimento. Esse fórum ele é um produto dos diálogos. Ele foi referenciado lá na Câmara Municipal como uma atuação que a gente ia mostrar, que a gente ia trazer esses atores e levar isso como pauta para novas políticas públicas, envolvendo, sim, André, as empresas, porque até agora a lei e a parte da logística reversa, nesse tripé, as empresas ainda estão a desejar. Então é isso, gente. Muito obrigada. Obrigado, professora Estela. Luciana e Flávio estão na lista. Pode falar, Rafael. Desculpa. Não, desculpa. Pode passar. Luciana e Flávio estão até com cãibra na mão aqui. Há muito tempo com a mão levantada. Depois eu comento. Então, boa noite a todos. Eu já falei aqui hoje, mas boa noite, André. Então, gente, tudo isso que nós estamos falando, né, a gente precisa realmente fazer essas conexões, é o nosso momento, né, e engajar com as empresas. Eu tenho sentido até as dificuldades. Eu gosto assim, quando eu começo a iniciar um trabalho, eu preciso ver como seria a dificuldade, no caso da cooperativa, para fomentar um novo prédio. Então, a gente vai aos condomínios, a gente, às vezes, sente dificuldade, bem arrumado, apresentado, a chegar para fechar um contrato chegar até o síndico, quem é que decide com a coleta seletiva. Então, tudo isso também, aí vem a lei. A partir do momento que é a obrigatoriedade, as cooperativas serão procuradas, né? Então, e para serem procuradas, elas precisam também estar estruturadas para atender, porque é o meio-campo, e tem que fazer o trabalho de organizar as cooperativas para conseguir atender uma demanda. Tem o Casa-Soma, sim, mas a gente não vai conseguir botar em todas as ruas. Eu não sairia aqui a 1 quilômetro, 2 quilômetros para levar o meu resíduo
para um container, né? Você pode ser que se fosse passagem, talvez seria, mas isso aí vai ser realidade de muitas pessoas. Então, a gente tem que também criar algumas soluções viáveis para que as pessoas se mobilizem e tenham iniciativa de colocar a coleta ou porta a porta, né? Como tem a coleta do resíduo, né? Que a gente chama o lixo, né? Teria a coleta de que passou o caminhão de coleta, né? O carro da coleta. Outra situação que eu visualizo, tem cooperativas que é lá no Parque São Bartolomeu que vai buscar em Estela Maris. Então, assim, a logística deles, o dinheiro foi embora, né? No caso, foi buscado, e aí, quando chega, às vezes o material não compensa. Eu não sei se eles estão fazendo essa conta. E nisso mistura muito. Então, elas precisam estar organizadas, se olhando como empresa, e a minha assim, Rafael falou aí do sonho. Meu sonho é que as cooperativas sejam todas produtivas. Então, que ela pegue aqueles materiais, não todos, lógico, porque cada material é uma situação, né? O isopor, o plástico com todas as suas variedades, a madeira, né? O ferro, que ela consiga trabalhar e transformar ali mesmo na cooperativa e colocar isso como nova fonte de renda com um material transformado. Do ferro, que foi um pé de mesa, ela construindo o tampo de mesa, já seria uma nova mesa para ser comercializada. E assim, outros itens, né, outras startups estariam também se ligando à cooperativa, desde que elas estejam estruturadas para também receber essa gama de informação. Mas assim, esse é o meu sonho. Sonhos que se cruzam, né? São sonhos conectados, são de todos. É o Flávio agora? É o Flávio. Sim, estão me ouvindo, gente? Sim. Sim. Boa noite. Sim, sim. É um prazer ver vocês, alguns aqui, alguns conhecidos, né? Como me apresentando, né? Flávio José, estudante do IFBA, né? Administração. Algumas pessoas aqui já conhecem um pouco do meu trabalho, né? Estou aí já há um tempo lutando nessa parte da educação, que tudo isso que vocês falaram é muito importante. Esse sistema colaborativo que a gente tem que ter, né, entre as Casas Somas, o aplicativo Cataqui, né, que também pode ajudar, as startups, e poder, né? Mas a gente precisa trabalhar mais coletivação, porque eu acho muito importante e pertinente nesse contexto que a gente trabalha, né? Então, eu queria dar uma fala breve, né? Que eu estou aqui, né, nessa minha luta de divulgação digital, né? No meu Instagram, que eu até deixei aí no chat. Vocês podem já acompanhar um trabalho que eu já estou fazendo. E estou aí para domingo tentar fazer uma interessante aí com nosso amigo Manuel Basílio, da cooperativa, e Lara Dias, que é de uma empresa de engenharia de sustentabilidade, né? E a gente tem que trabalhar unidos, né? Esse contexto dos resíduos, né? Esse trabalho que a gente tem que unir também aí estudantes, né, de faculdade, principalmente nas áreas de engenharia, e esse trabalho. Uma coisa que a nossa colega falou, que lá no Cabula não tem a Casa Soma, eu vejo também que no Pelourinho ali é um lugar muito histórico, também está precisando. Eu estou fazendo até um trabalho lá com uns 2 restaurantes, que a gente está trabalhando lá com a questão dos resíduos,
E a gente eu estou tentando trazer ou o projeto lá do Vale Luz, o do Cataqui e a da Casa Somas. Se a gente conseguir trazer essas pessoas para trabalhar tanto lá e depois nos outros bairros, isso já fortalece até o trabalho das cooperativas. E só isso mesmo que eu queria falar, gente. E agradecer aí pela essa live incrível e bem interessante. Obrigado. Obrigado, Flávio. Quem puder falar mais um pouquinho, porque o nosso horário já está estourando aqui. E avisar, gente, que sábado, dia 2 de outubro, vai ter a feira de adoção de animais lá na Pituba, na Praça Belo Horizonte. Quem quiser dar uma passadinha lá, vai ser das muito bem, assim, bem cuidados para algumas famílias com o coração aberto para poder receber, porque a adoção tem que ser responsável, tá, gente? Quem está Estaremos organizando, por Estela? lá. Você que está organizando? Eu sou maluquinha mesmo. Pegar uma praça que já estava basicamente com tantos problemas. Você viu, né, das crianças, né, que a gente conseguiu denunciar, que foram lá resgatar as crianças, e trazer essa história da adoção dos animais junto com a participação da comunidade, das pessoas que estavam ali. Sair, e outra, a dificuldade que agora tem, que eu estava até comentando com o Rafael no início, está difícil levar as pessoas para a escola, os alunos, né? Agora, com esse depois pós-pandemia. E está também difícil levar as pessoas das suas casas, das suas residências, para a praça, para vivenciar o ar livre, de forma que se sintam seguras, né? Então, é um momento também para essa reflexão, né? Vamos ocupar as praças, né? Elas são tão boas para todo mundo, né? E para os nossos animais, está precisando da adoção. Com certeza. Passem lá. Pessoal, eu queria agradecer, então, mais uma vez o convite de estar aqui. Para mim é sempre um prazer falar de logística reversa, Lei 2305, Lei do Cooperativismo, eu gosto muito. Posso ajudar com algumas coisas aí, estruturar projetos, pensar, estou à disposição, né, para talvez ser mais um nessa luta de vocês aí. Desde que eu cheguei em Salvador e eu falei que eu trabalho com cooperativa, um nome sempre foi comum, todo mundo me falou, fale com o André Fraga, então prazer, André, estar te conhecendo finalmente. Eu estou em Salvador desde 2019, mas só agora que a gente conseguiu se falar. O Theo ligou para você, o Theo te ligou um dia, do nada, para a gente conversar, eu estava lá em Pé de Serra conhecendo a Cobaps. Sim. Ele ligou, era eu. Até para dar um pulo lá, ele me chamou para fazer uma palestra lá. Estou marcando para ir lá com ele. Mas eu acho que é isso, a gente tem que pensar mesmo nas responsabilidades compartilhadas, né? Consumidores com as suas responsabilidades, grandes geradores com as suas, poder público com as suas, que é assim que a gente vai conseguir fazer a coisa acontecer. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e eu estou à disposição para sempre que se precisarem me chamar. Se eu tiver uma agendazinha, eu consigo compartilhar, tá bom? Obrigado. Com certeza, Rafa. Esse e vários, né? Essa turma aqui é muito legal. Olha, eu falo o seguinte, os jovens, eles têm uma cabeça muito boa e inovativa. Tem muita gente boa nessa cidade. Elas só estão precisando se encontrar, né? Então, esses jovens ambientalistas ali do Parque São Bartolomeu, essa menina que é a Luz aí, que tem as ideias dela, eu chamo ela meio de professor Pardal, as meninas que foram vistas ontem lá, de São Paulo, que trouxe o Ecociclos, são jovens, eles têm vontade de mudar, de trazer essas ideias, precisa da gente. O pessoal que já está ali calejado, que é da área da educação, que consegue fazer essa comunicação, essa conexão, trazer sempre e não desistir, né? Porque a gente começa um trabalho, aí acha que não vai resolver, aí daqui a pouco você vê que outra pessoa também está fazendo. Eu tenho um exemplo, tá, gente? Quando eu cheguei em Salvador, eu estava no Ogunjá, vocês conhecem esse bairro, né?
Uhum. Minha tia morava lá, ela faleceu de Covid. E eu descia, porque eu fiquei na casa dela para conhecer primeiro onde eu ia morar, né? Vim conhecer o bairro. E eu descia de manhã e tava um monte de copinhos descartáveis, acho que eles faziam festa, era muita barulheira naquele bairro, e os copos descartáveis caíram tudo na porta da casa dela. Eu vinha com saquinho, vassourinha e varria. Minha tia, não faça isso, porque isso aí não vai para o rio, vai para a água, sei lá. A cabeça dela era essa, não era para pegar. E eu comecei a fazer. Aí as crianças junto começaram a fazer também. Daqui a pouco eu vi a vizinha fazer, aí o outro fazer. Então a gente pode, uma coisa pequena, criar outras pessoas fazendo com as mesmas ideias, né? Então é isso, gente. Vamos fazer, mesmo que seja uma coisa pequena, para que ela se torne grande, né? E imensa, né? É costurar esse tecido, né? E não é tão bonito ver vocês aqui? Eu fico feliz, porque eu conheci todo mundo num pedacinho do momento da minha vida, né? Quando eu olho o André, quando eu olho para o Glauber, para os meninos lá do Parque São Bartolomeu, para aquele pessoal de Ilha Amarela, aquele pessoal que a gente tirou do lixão, que eles sempre me mandam notícia. A gente fala assim, poxa, a gente combinou com alguém, fez conexões, são pessoas que estão pensando igual. Então, a gente só precisa se reencontrar, né? E depois do pós-Covid, espero que todo mundo depois faça um encontro coletivo mesmo, né? De se abraçar. Tchau, gente. Obrigada, viu? Vamos falar um tchau coletivo. Boa noite, Glauber, estou aí. Tchau, gente. Alô, Boa gente. noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau.